Bom, vou falar um pouco sobre a guerra na Síria. E tem muita gente que acho que não sabe nem que a Síria está em guerra, né? É, ou quando vê, só vê o resultado da guerra da Síria, né? Que são os refugiados na Europa. Né? Agora, o que levou essas pessoas a abandonarem seu país e invadirem não só a Europa, né, como o mundo todo, né? Se refugiar, buscar refúgio, é isso que eu quero abordar, né? E o que poderia ter evitado que isso tivesse acontecido, né? O que poderia ter evitado que essas pessoas, né, saíssem do seu país. Vamos lá. Bom, o atual presidente da Síria, o Bashar al-Assad, né? Ele é um ditador que assumiu o governo no ano 2000. No mesmo ano, nesse mesmo ano, foi o falecimento do seu pai, que já estava no poder durante 30 anos, né? 30 anos atrás. E ele só assumiu porque o irmão dele mais velho, que estava sendo preparado para suceder o pai, morreu num acidente de carro. Então quem assumiu foi o Bashar al-Assad, né? Ok. E ele vinha com promessas que, né, depois de um referendo de 2007, quando ele foi eleito, ele era o único candidato, né, quando ele foi reeleito, e, e essas promessas não estavam sendo cumpridas, né, um país melhor. E isso começou a gerar revolta. E o que desencadeou isso foi um ano anterior, né, foi em 2010, final de 2010, conhecido como Primavera Árabe. Que foi isso? Foi um boom de revolta, né, nos países da Ásia, do Oriente Médio como um todo, né, norte da África e Ásia, que houve uma revolta, né, as pessoas não estavam aguentando mais. O primeiro ditador a cair foi da Tunísia, depois o do Egito, porque o povo foi para a rua pedindo que esses presidentes caíssem, né, esses ditadores. E a internet teve um papel fundamental, importantíssimo, né? Através do Facebook, YouTube e etc., as redes sociais, é, fez um papel importante. Tanto é que o presidente do Egito, antes de aumentar mais ainda a revolta que o povo já estava, ele mandou, né, bloquear a internet, né, no Egito. E isso revoltou mais ainda. Aí ele caiu. Bom, então a guerra que está na Síria é uma guerra civil. O que é isso? O que é uma guerra civil? É quando o povo, né, se revolta contra o governo, pega em armas e vai combater o governo, e vai tirar ele na porrada, na força, né? Já que ele não quer sair. E ele não saiu até agora, né, na verdade, né? Ele insiste. Então, ou seja, quem doer, morra o que tiver que morrer, que se foda, ele não vai sair nem. Tá nem um pouquinho preocupado com o país dele. Tanto é que o país dele está em ruínas, é, muita gente já, 5 milhões de sírios já, uma estimativa, já saiu do país, 260 mil pessoas já morreram, a estimativa da ONU, é, 3 mil no ano passado afogados, só tentando atravessar o mar Mediterrâneo. E que se foda, daqui a pouco vai estar só ele e o exército dele comandando aquele país em ruínas, né? Vai sobrar só escombros, ruínas e corpos para retirar. Não vai ter mais nada. Vai sobrar do país, ele vai comandar ruínas, né? Mas vai ser dele, né? Ninguém vai tirar a Síria dele, né? Então do lado está esse ditador da Síria, que é o Bashar al-Assad. Do outro estão os rebeldes, que é o próprio povo sírio, que não quer, porque vamos deixar claro o seguinte: governo é uma coisa, população é outra. Tá? Não existe. Quem acha que é a mesma coisa está enganado. Tá? Inclusive, os conflitos eles são feitos entre governos e entre governo e população. Por isso que existe a guerra civil. Tá?
Então o que está acontecendo na Síria atualmente é uma guerra múltipla, é uma guerra civil, que é a população contra o governo, e de governo contra governo, porque a coalizão, né, liderada, a força de coalizão liderada pelos Estados Unidos e França, estão combatendo também, querem que o Bashar al-Assad ele caia, ele saia do poder. Então é contra esse regime, né? Eles já sofrem sanções econômicas por isso, a Síria. Dos Estados Unidos, da União Europeia, da França. A França faz parte da. Né? Claro. É, então, de um lado, você tem o governo sírio tentando se manter no poder, custe o que custar. Foda-se, doa quem doer. Né? Para ele é dono daquela teoria, né? Quanto pior, melhor. Né? Não importa quantas pessoas já morreram e quantas mais, né, virão a morrer. Ele não está preocupado com essa porra. O negócio é ele se manter no poder. Não quer saber. A ideologia dele é essa porra, né? Então vamos lá. Do outro lado, né? Então tem o governo, tem os rebeldes, que são a própria população síria contra o governo. Tem os americanos, os franceses, que são contra o governo sírio. E do outro lado, o russo, a China, o Irã, que é a favor do governo sírio. E para complicar, para acabar de fuder essa porra toda aí, ainda tem os grupos terroristas. Né? O Estado Islâmico é o principal deles, né? É o mais conhecido, mais famoso, que tem seu Estado próprio, suas doutrinas, suas normas, suas leis, seu regulamento, que por onde eles passam, ou você se adequa ao regime deles, ou você tá morto. Né? E no meio dessa porra toda, dessa salada de fruta, todo mundo atacando, ou seja, muita gente combatendo na Síria. Né? E no meio disso tudo tá o civil, a população civil desarmada, né? Que é o que mais sofre. O que mais sofre no conflito armado é quem está desarmado. No caso, o sírio ali, a população civil síria desarmada. Porque os rebeldes que pegaram em armas, eles foram, né, chegou a arma até eles, né? Há interesses de outros governos para que se derrube o governo desse ditador da Síria. Então, os países financiam isso aí, né? Outros países, há interesses por trás, né? Em vez de colocar tropa lá, eu jogo arma para a própria população daquele país que está descontente com o governo, para eles mesmos combater entre eles. Por isso que existe a guerra civil. Tá? E só tem duas opções, né, o civil. Ou ele pega em armas para combater o governo, ou ele passa para o lado do governo, entra para o exército do governo e vai combater, ou ele foge. Ele não tem duas ou três opções. Ele não tem muito o que fazer. Ou ele morre, ou ele vai ficar nesse meio todo, vai morrer. Então o que eles estão fazendo? Muitos deles foram embora, né? E morrem no meio do caminho. Né? Mas é uma tentativa, é desespero. Né? Porque isso já ocorreu muitas vezes, e vai continuar ocorrendo. Né? Sempre haverá conflitos. Na Segunda Grande Guerra Mundial, na Primeira Grande Guerra Mundial, quantos refugiados dessas guerras estão aqui no Brasil? Vários. Né? O meu avô teve que fugir da Áustria, perdeu o pai na guerra, em combate, na Primeira Grande Guerra Mundial, para não morrer de fome na Áustria e não ver mais familiares sendo mortos, teve que vir para o Brasil. Então veio ele, a irmã e a mãe só. E a mãe trabalhava na fábrica de munições na Áustria, no período de guerra. Né? Chegou no Brasil, mataram a irmã, ficou só ele e a mãe. E cá estou. Então eu sou um refugiado de guerra do passado. Né? Então isso sempre vai haver. E a Europa, ela não recebeu a maior parte. Né? Ela recebeu apenas 1 milhão. De uma estimativa de 5 ou mais milhões de refugiados sírios. Mas é a Europa. Né? É a Europa. Quando houve o ataque terrorista em Paris, a repercussão ela é muito maior. Agora, outros fatos que ocorrem pelo mundo, né, em países mais miseráveis, não é divulgado, né? Não tem tanta importância assim, né? Mas vamos lá. Inclusive, né,
como eu disse, o Estado Islâmico ele combate o governo da Síria, né? Do Bashar al-Assad. A força de coalizão americana e França também. Ou seja, na verdade, antes de ocorrer esse atentado, eles eram aliados praticamente, o Estado Islâmico e a França. Né? Eles combatiam, eles tinham o mesmo inimigo em comum. Eles estavam praticamente do mesmo lado. Os Estados Unidos e a França nem ligavam muito para o Estado Islâmico. Enquanto não estão mexendo comigo, só estão atacando quem eu quero, então deixa quieto. Né? É um aliado. É um aliado. Né? É complicado, né? Chega a ser utópico, né? É comédia, mas é o planeta Terra, né? Que nós vivemos. É isso aí. Né? Enquanto tiver doidos, loucos, né? Interesses, né? É isso aí. Vai continuar assim, né? Então tá. Bom, o que desencadeou mesmo assim, claro que a Primavera Árabe, né, que desencadeou todo esse boom de revoltas, né, que, derrubando governos, incentivou outros países também a tentar derrubar o seu governo ditador. Ok. A internet ajudou e muito, mas foi a população na rua. Quando a população foi para a rua, e o erro dele, não sei se foi erro, se foi acerto, sei lá. O fato foi que o Bashar al-Assad ele enviou o exército, né, para sentar o cajado no povo, né, nos rebeldes, né, que estavam fazendo manifestação contra o governo. E aí a revolta foi maior. Aí como eles foram, né, mortos, inclusive o exército sírio, ele vai responder por crimes de guerra já. Né? São vários atentados, né, que ele já cometeu contra sua própria população. Tá? Já houve vários crimes de guerra. Mas vamos lá. Então isso revoltou mais ainda, a população pegou em armas e partiu para cima. E está até hoje, desde 2011. Né? Nós já temos aí já bons anos aí de conflito. E não sei quando que isso vai terminar. Eu não sei se com essa trégua, né, que está sendo anunciada, se realmente vai ter trégua. Bom, com certeza os grupos terroristas não vão fazer trégua. Né? Isso é óbvio. Né? Bom, então é isso. O que levou, para mim, a minha opinião, o que levou, né, essa população toda a fugir do país foi justamente porque elas estavam desarmadas. Na Segunda Grande Guerra Mundial, por que o nazismo, né, ele não entrou na Suíça? Porque a Suíça é um dos países mais armados do mundo, junto com Israel, junto com os Estados Unidos. Né? Por esse fato simples. Eles estavam lá preparados, esperando. Todo mundo armado, toda a população armada esperando. Pode vir. Não entraram, porque sabia que é um esforço de guerra tremendo. Né? Não, por que eu vou para lá? Que ali eu vou ter muita resistência, o povo todo armado. Eu vou para cá. Né? O que está desarmado? Aqui está mais fácil. É igual o bandido quando vai roubar um carro. Um carro aberto, janela aberta, sem alarme, sem porra nenhuma, o outro todo, né? Uma casa e por aí vai. Né? Bom, a gente não vai ver, por exemplo, um refugiado americano. Né? Não, tá ruim aqui os Estados Unidos, tá ruim meu país, eu vou embora, vou atravessar a fronteira, vou pro México, porque tá ruim, né? Não vou pedir refúgio, não vai. O americano não vai fazer isso. Por quê? Porque o americano é altamente armado. A população civil americana tá completamente armada. Então se começar a ter muito problema lá, o que eles fazem? Eles limpam as armas e consertam o país. Não vai ter refugiado americano. Tá? Então esse é um grande diferencial. Não adianta as pessoas quererem não aceitar isso aí. É fato. Você acha que se um sírio, a população toda síria tivesse arma, o Estado Islâmico ia chegar atirando em todo mundo? É assim, igual eles fazem, coloca o pessoal em fileira e sai matando todo mundo? Com fuzil assim, uma. Não, claro que não, né?
Se a pessoa tiver um direito de defesa, né, ela pode até morrer, mas vai morrer lutando, vai morrer se defendendo. Agora, virar um carneirinho ali e esperar a morte chegar? Né? Então, o grande detalhe disso tudo é a falta de arma. Se todo mundo no mundo tivesse arma de fogo para se proteger e proteger a sua família, não teria esses problemas. Que ninguém ia chegar e ia começar, através da força, fazer o que quer. Né? Ia ter que usar a razão, não a força. Né? É óbvio. Então, eu não tenho dúvidas que essa questão toda aí dessa quantidade de refugiados sírios inundando o mundo, e, né, o que chama mais atenção na Europa, é o fato deles não estarem armados. Só isso. Se eles estivessem armados, eles estariam no país deles. No país dele. E de repente não estaria dessa forma. Né? Uma grande área de conflito. Todo mundo fazendo guerra na Síria. Mas claro que o cara vai sair, porra. É, é bomba caindo na cabeça deles. Seja da Rússia, seja de onde for. É Estados Unidos, é França, é Israel, é a Turquia, é o Irã, é a Rússia, é o próprio governo. Mas que opção que o cidadão tem? Ficar num país daquele? Né? Tem que fugir mesmo, tem que ir embora. É o jeito. E depois ele governa o país dele só com escombros. Isso aí é o que vai sobrar daquele país, né? É isso aí, então só isso que eu queria dizer. A questão reflitam sobre o fato, né? Porque reflitam. Né? Não vai ser a pombinha branca que vai resolver o problema da Síria, não vai. Essa porra não resolve. É a arma de fogo que resolve. Tá?